Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. E hoje a gente vai falar um assunto que é bem interessante, que me perguntam toda vez quando a gente vai fechar a terapia, quando vai marcar um horário, que é como é que a terapia vai me ajudar a lidar com a minha ansiedade, como é que a terapia vai me dar depressão, entre diversos outros transtornos. Vamos focar na ansiedade primeiro. Normalmente, quando a pessoa me pergunta isso, é uma falta às vezes de conhecimento do que é a ansiedade em si e do que é a terapia. Por que acontece? A ansiedade é uma coisa totalmente natural. É o seu sistema simpático acionando o seu mecanismo de luta e fuga. Aí você fala, pô, Giovanni, você falou difícil, como é que eu vou entender isso aí? Na verdade, o sistema simpático ele é só uma parte do seu corpo relacionada a liberar energia para você se proteger. Então ele vai ativar o mecanismo de luta e fuga quando você estiver em perigo, quando você achar que está em perigo. Isso é ansiedade. Ou seja, toda ansiedade tem a ver com algum medo, alguma situação que você acha que está em perigo. Por isso que você sente ansiedade quando você termina um relacionamento, quando você acha que vai perder o emprego, quando você tem um problema para resolver, quando você acha que a sua roupa no varal vai molhar, quando você acha que alguém está falando mal de você, entre diversas outras coisas. Tudo tem a ver com uma questão de risco. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ansiedade em si, ela está muito relacionada a esse processo do mecanismo de luta e fuga, e ele está preparando o seu corpo para lidar com isso aí. E aí, falando assim, parece extremamente simples de resolver, mas não é. Porque existem várias formas que a ansiedade acontece. Algumas delas são automáticas, como se fosse um reflexo, que é anos da pessoa fazendo a mesma coisa, e aí ela não controla mais, simplesmente acontece. E, por exemplo, alguém que sofre com fobia social, ela sabe que às vezes o medo dela não é fundado, é um medo sem nenhum tipo de lógica às vezes, mas ela sente aquele medo igual, da mesma forma que alguém que sofre com medo de barata. Ela sabe que aquele medo não tem necessariamente uma fonte, não é um perigo iminente, mas o corpo dela aprendeu que aquilo é um perigo. E já não é mais uma questão de pensamento, é uma questão de adaptação. Aí chega um processo que a gente chama de desensibilização. É acostumar-se com aquilo até o seu corpo entender que aquilo ali não é uma questão de risco. Da mesma forma que tem algumas coisas relacionadas a pensamentos. Por exemplo, eu sempre acho que eu vou passar necessidade, eu sempre acho que eu não vou ser o suficiente, eu sempre acho que as pessoas não vão gostar de mim, eu sempre acho que vou perder meu emprego amanhã, entre diversas e diversas, e N, eu poderia ficar citando várias alternativas, e as pessoas sofrem com ansiedade. O problema é que muitas vezes a gente não sabe lidar, não entende como o nosso corpo funciona e não entende o porquê que isso acontece. Só sabe que acontece e tenta viver com isso da melhor forma possível. Algumas pessoas, pela aleatoriedade da vida, ou porque teve algum tipo de orientação no susto, ou às vezes uma orientação fundada, conseguiu lidar com isso. Outras pessoas não. Eu sempre comento com as pessoas que fazem atendimento comigo que a vida adulta é assim: você faz 18, te joga e fala, se vira, meu amigo. E aí você tem que aprender a pagar a conta, tem que aprender a lidar com as frustrações do dia a dia, tem que aprender a lidar com emoções que você não estava aprendendo a lidar antes, tem que aprender a lidar com várias outras coisas que é tudo novo, é tudo muito assustador. E não é à toa que de uns 20 a uns 25, a 30 anos é o período que o pessoal mais fica ansioso, mais tem sofrimento, porque tem todo esse processo de aprendizado. E será que todo mundo aprende do mesmo jeito? Será que todo mundo consegue lidar com isso aí de uma forma tranquila, coerente e que vai dar um resultado positivo? Entra a questão da terapia. Porque acontece, nem todo mundo consegue lidar com isso de uma forma clara e coesa. Tem pessoas que sofrem e sofrem muito, tem pessoas que acabam com a vida porque não conseguiram lidar, onde assim, os dados do destino não foram justos com eles, e eles aprenderam de uma forma errada como lidar com esses sentimentos, às vezes não entendem esses sentimentos, ou pior, entenderam errado esses sentimentos. E aí criam um monte de crenças, um monte de ideias em cima disso, como se realmente isso fosse resolver. E não vai. Você vai só sofrer cada vez mais. E é aí que entra a terapia. O objetivo da terapia é te dar recursos, te dar ferramentas para que você consiga lidar com todo esse processo. Então não existe um jeito fácil de você lidar com isso. Existem as maneiras que vão te auxiliar. A ansiedade é natural, como você viu, é um sistema natural do seu corpo, que é o sistema simpático, o mecanismo de luta e fuga. Ele é literalmente muito natural. Ele acontece com todo mundo. Esse negócio de que existe cura para ansiedade é papo furado. Não existe cura para ansiedade. Existem formas de você lidar e aprender a controlar ela. E não existe poucas formas, existem várias maneiras, existem várias alternativas. O problema é que nem todas funcionam com todo mundo. Se você tentar uma alternativa que vai lidar com pensamentos, por exemplo, ela não vai funcionar para você se você tiver um medo de barata relacionado a um estigma do seu corpo, como se fosse um reflexo. Você vai ficar tentando lidar com um pensamento tipo assim, não, a barata não é perigosa, a barata não é perigosa, e chega perto da barata e tem um ataque de ansiedade. E aí? Não é assim que você vai resolver. Tem outras técnicas, tem outras formas, porque daí você vai ter que trabalhar a amígdala cerebral. Que é você trabalhar e ensinar o seu cérebro a não ficar embebedando o seu corpo com cortisol e adrenalina.
E aí é todo um outro mecanismo, toda uma outra técnica que durante a terapia é trabalhado para você. É por isso que a terapia muda a vida de milhares de pessoas, é por isso que a terapia muda a vida de centenas de trabalhadores, de pessoas no dia a dia, a lidar com todos esses sintomas, porque você utiliza a forma mais prática, a forma mais técnica possível para que essa pessoa entenda o que está acontecendo e ela entenda como que ela deve fazer isso de forma gradativa. Então, quando a gente fala de terapia, a gente fala literalmente de técnicas, maneiras, estudos, vamos dizer, fórmulas, métodos para que você aprenda a lidar com aquilo. Entretanto, cada pessoa é única e não adianta passar um método mastigado para alguém, porque nem todo mundo vai lidar com isso aí da mesma forma. Então eu preciso, vamos dizer assim, orientar essa pessoa da melhor forma que eu posso, para que ela entenda como ela pode lidar com tudo isso e ao mesmo tempo mudar a qualidade de vida dela aos pouquinhos. Então você que sofre com ansiedade, sofre com depressão, sofre com toque ou qualquer outro transtorno de saúde, a terapia vai te ajudar por causa disso. Ele vai ser uma forma, um método, uma técnica para você conseguir compartilhar isso e lidar com isso aí no seu dia a dia. Porque, vamos dizer assim, ninguém te ensina isso no dia a dia. Simplesmente vão te jogando e você vai tendo que aprender naturalmente. E nem sempre o natural é bom. É igual dizia um amigo meu, quem cresce natural é planta. Então, muitas vezes a gente não consegue crescer naturalmente, a gente não consegue aprender a lidar com isso de forma natural, e a gente precisa de auxílio de um profissional para entender o que está acontecendo e conseguir lidar com isso no nosso dia a dia. Então, vamos dizer assim, é isso que a terapia faz. Eu vou te dar, vamos dizer assim, ferramentas, eu vou te dar maneiras, recursos para que você consiga se sobreviver, lidar com essa situação e aprenda como controlar isso aí no seu dia a dia para que você não sofra mais com isso. Beleza? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Se precisar de algum serviço de psicoterapia, eu trabalho com atendimento online, tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem meu contato, entre em contato comigo. Ou, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a mente humana, tem um curso aqui fantástico sobre que dou psicoeducação básica, para você entender um pouco mais de como é que funciona seus comportamentos, como é que funciona o seu dia a dia, para que você entenda um pouco mais sobre seus pensamentos. Isso tudo que eu passei para você, isso aqui é um pouco de psicoeducação. Isso é meio que uma sessão de terapia. Eu te ensino a como sua mente funciona e em cima disso te dou recursos para você lidar com tudo isso. Beleza? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, marcar um horário que a gente vai conseguir te auxiliar da melhor forma possível. Tranquilo? Tudo de bom para você, até mais. Tchau, tchau.